Agora nós vamos continuar vendo exemplos. E dos exemplos do raciocínio, nós chegaremos ao estudo de fatorial. Vamos lá? Vamos para o nosso primeiro estudo. 4 atletas estão em uma corrida com 3 ganhadores possíveis, sendo um para o primeiro lugar, outro para o segundo e ainda outro para o terceiro lugar. Quantos resultados são possíveis para estes 3 lugares? Vamos pensar um pouquinho. Quantos atletas são? 4. Ora, se um ganha, só há um primeiro lugar. Quantos lugares nós teremos? 3. Então, um ganha no primeiro, outro ganha no segundo, outro no terceiro, certo? Mas o que significa isso? Se saiu um atleta no primeiro lugar, quantos restam para o segundo? Apenas 3, porque eram 4 atletas. Ora, e para o terceiro? Bom, já saiu um no primeiro, um no segundo, só restam 2 disputando o terceiro lugar. Ótimo, é esse raciocínio que nós precisamos ter. Então, quem já ganhou no primeiro não sai de novo. E aí nós temos 4 pessoas, 4 atletas possíveis no primeiro lugar. Para o segundo só tem 3 possíveis e para o terceiro lugar só tem 2 possíveis. Como que nós representamos isso? M vezes M menos 1 vezes M menos 2. Sendo que M é o número de elementos. E os lugares, primeiro, segundo e terceiro, são os eventos. Que aqui eu representei por 3 traços. Tá bom? Então, 4 vezes 3 vezes 2 igual a 24. Viram? Muito fácil, né? A análise combinatória é muito legal, gente. E trabalha muito o raciocínio e a organização. Vamos para o próximo. Vamos ver mais um exemplo. De quantos modos 3 pessoas podem ficar em fila indiana? Opa, fila indiana, isso é legal. Primeiro, nós vamos pensar o que é uma fila indiana. Uma fila indiana é como essa sequência de traços que eu coloquei. Então, como nós estamos falando de pessoas, tem uma pessoa num lugar, outra no outro, e assim vai sucessivamente. Nesse caso, são só 3. A fila é composta por 3 pessoas. Ou seja, é um atrás do outro. Também pode ser um do lado do outro. Não é uma fila indiana, mas ela se comporta como, tá bom? E assim ocorrem com todos os lugares na fila, né? Como já expliquei. Na fila indiana, todos os lugares são considerados. Então, se eu tenho 3 pessoas em fila indiana, eu tenho 3 lugares. Se eu tenho 10 pessoas em fila indiana, tenho 10 lugares. Se eu tenho 150 pessoas em fila indiana, eu tenho 150 lugares. Na fila indiana, todos os lugares são considerados. Mas nós podemos ter alguma exceção. Vamos supor que eu fale para vocês. Há 10 pessoas em fila indiana. Quantos podem ocupar os primeiro, segundo e terceiro lugares? Opa! Então aí a gente já faz um recorte. Mas a priori são todos os elementos. Tá bom? Então isso a gente vê em outra situação. Sendo neste exemplo, M igual a 3 elementos. E quantos lugares? 3. Então, 3 eventos. Desta maneira, nós podemos representar isso como M, que é 3, vezes M menos 1. Saiu uma pessoa. Se tem uma pessoa no primeiro lugar, agora só tem mais 2 que podem ocupar o segundo lugar. Então, M menos 1. E para o terceiro lugar, só tem mais uma pessoa que pode ocupar, dos 3. Então, M menos 1. Menos 1 fica M menos 2. Então, 3 vezes 12 vezes 1. Por que vezes? Porque eu não defini qual pessoa que é. Eu disse quantas possibilidades eu tenho em cada lugar. Então, eu tenho 3 pessoas que combinam com 2 pessoas, que combinam com uma pessoa. Pronto. E aí nós temos 6 possibilidades de filas indianas diferentes. Tá bom? Com as 3 pessoas.
Então, partindo da observação da fila indiana, em que o número de elementos é o mesmo que o número de lugares, o número de eventos, nós temos o conceito de fatorial. Vamos ver isso no próximo slide? Bora lá. Agora aqui nós vamos estudar um pouquinho sobre o fatorial. O que é isso? Bom, nós temos aqui dois quadros. Um quadro à esquerda com 4 crianças e um quadro à direita com 9 adultos. Tá bom? Ora, partindo da observação da fila indiana, em que o número de elementos é o mesmo do que o número de lugares, ou seja, de eventos, temos o conceito de fatorial. O que lembra o fatorial? Fatorial é uma palavra que lembra fator. E fator não é o termo que multiplica o outro numa multiplicação? Sim. Então, quando eu falo para você fatorial, você pensa em multiplicar. Multiplicar o quê? A quantidade de elementos, cada um no seu lugar. Então, como ocorre numa fila indiana. Então, nós temos que os fatores, né, que originaram a palavra fatorial. Ótimo. Então, quando eu falo para você 5 fatorial, 4 fatorial, eu estou dizendo o quê? 5 com uma exclamação do lado. Isso. Exclamação é o símbolo para fatorial. 4 com exclamação do lado é o símbolo para fatorial. 4 fatorial. E o que significa? 5 fatorial? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E 4 fatorial? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Agora vamos para este quadro com 9 adultos aqui à sua direita. Como é que nós representamos essa fila indiana? Bom, são claramente 9 pessoas. E se nós resolvermos trocar essas pessoas de lugares, mantendo o formato de fila indiana, quantas filas nós poderemos fazer diferentes? É simples. Vamos considerar que no primeiro lugar aqui existem 9 possibilidades. Se já foi uma, então nós temos apenas 8 para o segundo, 7 para o terceiro, 6 para o quarto e assim até chegar ao último, que é uma pessoa apenas possível para o último lugar. Veja, eu não defini quais são as pessoas, e sim quantas pessoas diferentes podem ocupar cada lugar. Então, nós temos 9 fatorial igual a 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Oba, que legal! E aí, dá trabalho fazer isso? Dá. Vamos ver um jeito mais fácil de fazer isso? Vamos, no próximo slide. Bom, então vamos ver. Como que nós resolvemos esse 9 fatorial? Já vimos, não é? É só sair multiplicando 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. Bom, mas tem um jeito mais fácil de fazer? Claro, né? Na calculadora. Como que nós escrevemos na calculadora? Primeiro digitamos 9, depois Shift ou Second, 2ND. Depois x fatorial, depois igual, e aí sai o resultado da multiplicação. 362.880 maneiras diferentes de colocar 9 pessoas numa fila indiana. Viu que legal? Fácil, não é? Então, até a nossa próxima aula.